nossas Bíblias nesta noite em Lucas 22. Lucas 22. Não, Lucas 22 não. Lucas 11. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas 11. Não quero estar no lugar, não. Lucas 11. Não, Lucas 17, capítulo 11. Amém? Lucas 17, capítulo 11. Lucas 17, 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saiu eis ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem o quê? E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos a quem? E aconteceu que, indo eles, ficaram o quê? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta, e caiu-se aos pés com o rosto em terra, dando o quê? E este era? E respondeu Jesus e disse: não foram os 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Te salvou. Te salvou. Pode sentar e glorificar a Deus. Eu quero ser rápida e objetiva dentro desta palavra. Aleluia, glória a Deus. Depois nós já vamos, lembra eu de já levantar o clamor, e antes de acabar, tá? Irmão, a Bíblia vai dizer que havia 10 leprosos. Quantos que havia? 10. E a Bíblia diz que Jesus estava passando por um caminho de uma aldeia. E aqueles leprosos perceberam que Jesus estava passando por ali. Quem sabe o que é uma lepra? Uma lepra, irmão, é um pedaço da sua carne que fica podre. E como ela fica podre, ela fica sem anestesiada, ela fica fedendo. Entendeu? E ninguém chegava perto porque aquela lepra contaminava. Então eles tinham um lugar preparado só para leprosos. Aqueles homens estavam esquecidos naquele lugar, pela sociedade, pela sua família, e todos que iam lançar alguma comida para eles, lançavam de longe, porque aquela lepra pegava. E a lepra no mundo de hoje, ela é o pecado que está sobre a nossa vida, quando nós não nos encontramos com Jesus. E essa lepra, ela é difícil de sair, e ela só sai com a ajuda de Jesus, porque Jesus, ele é especialista em limpar nós e nos purificar. Mas Jesus, aqui dentro dessa palavra, ele está trazendo algo para refletir a minha mente e a sua acerca da gratidão. Porque quando eu sou grata, eu gero um maior milagre ainda sobre a minha vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer para eles: vai até o sacerdote e mostra para eles. Só que um que estava no meio era samaritano. E a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, esse samaritano não chegou até Jerusalém. Porque através da palavra de Deus, aquele homem já foi curado no meio do caminho.
E o que ele faz? Ele volta. E ele se ajoelha até Jesus. E ele seja grato por aquilo que Jesus fez para ele. Jesus vai olhar e vai dizer: eles não foram 10? Aonde estão os 9? Quem voltou para agradecer? O que eu quero dizer nesta palavra, nesta noite? Eu quero dizer que nós temos que ser gratos em tudo que Deus faz por nós. Até pelos gestos mais pequenos nós temos que ser gratos. Porque é através dos gestos pequenos que Jesus vai transformar coisas grandes sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós não queremos ser gratos. Nós queremos olhar para nós mesmos. Não queremos usar de gratidão. Porque a gratidão é um favor não favorecido que Deus deu para nós. O seu serviço é seu. Se não fosse ele, você não dá. Nós temos que ser gratos ao Senhor pelo seu favor, pela sua benignidade, pela sua misericórdia sobre nós. Temos que ser gratos. Porque se nós não for gratos, nós estamos rejeitando o bem que Deus nos deu. Então a palavra de Deus vai dizer que ele volta, porque ele não é digno de ir para Jerusalém, porque ele é um samaritano. Sabe o que eu quero dizer com essa palavra? Quantos crentes dentro da igreja, irmão, recebem bênçãos de Deus e usa de ingratidão com a casa do Senhor? Quantos? Esses 9 que voltaram eram judeus. E o que voltou para agradecer era samaritano. Ele não era da linhagem judaica. E Deus muitas das vezes vai encontrar gratidão no ímpio. Muitas das vezes Deus vai encontrar gratidão de quem está lá fora. É verdade, irmão. E muitas das vezes dentro da casa dele, são poucos que reconhecem quem é ele, a sua gratidão. Você sabe por que eu estou aqui? Pela graça. Você sabe por que você está sentado nessa cadeira? Pela graça. Essa igreja não é minha. Não adianta você olhar para mim e dizer: eu não vou fazer nada nessa igreja porque é para ela. Enquanto você estiver pensando que é para mim, você está sendo ingrato. Porque você tem que fazer para Deus e não para mim. É para Ele. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele que tem que ser exaltado. E muitas das vezes alguém diz: eu recebi porque Deus quis me dar. É assim ou não é? Aconteceu isso porque Deus quis me dar. E quantos entram dentro dessa casa, recebe o alto de Deus e volta: irmã, eu vim agradecer, porque eu cheguei aqui de uma maneira e Deus fez isso comigo. E tem gente que costuma dizer: mas eu sou assim mesmo. Se Deus quiser eu assim, é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Pisou no meu calo, eu piso no dedo também. Você não é convertido. Infelizmente você ainda não conheceu Jesus. Porque quem conhece Jesus, irmão, aprende a ser misericordioso com o outro. Quem conhece Jesus não guarda mágoa. Quem conhece Jesus, irmão, não reclama do que faz. Quem conhece Jesus é grato pelo que faz. Mas se falar alguma coisa comigo, eu já não aceito. Você não conheceu Jesus. Você não conheceu Ele. Porque quem conhece Jesus renuncia o velho homem de verdade. E aprende a amar, irmão. Irmão, eu aprendi na minha vida que eu não sou religiosa. Eu sou serva de Deus. Religioso não entra no céu. Religioso só olha a aparência. Sabia disso? Mas quando eu me desprendo dessa religião e me apego nesse Jesus que liberta,
nesse Jesus que transforma, nesse Jesus que diz: assim como eu estou usando de misericórdia contigo, use também com outros. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que quando você olha em alguém, você diz: eu amo ela, eu amo ele, eu vou orar por ele, eu vou pegar a luta dele, eu vou abraçar ela, eu vou abraçar ele. Essa é a misericórdia. E Jesus, ele vai ficar indignado com aquilo. Ele vai falar: só você. E o que ele vai falar para ele? Vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu mais um milagre, a salvação eterna, através da gratidão. Quando você é grato, irmão, você gera milagres sobre a tua vida. Quando você agradece, você cresce, a tua fé dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo um Deus tão poderoso no deserto. A Bíblia vai dizer que Jesus, naquele deserto, ele vai dizer: o que tens aí para comer? 5 pão e 2 peixinhos. Mas o que é isso para 5.000 homens, Senhor? O Senhor está de brincadeira? Traga na minha mão. E a Bíblia vai dizer que o ato que Jesus fez naquele deserto, ele levantou para si e disse: Pai, graças te dou. Aleluia. E quando ele desceu com os pães, multiplicou. Ele disse: graça te dou. A graça superabunda naquilo que é pequeno e faz crescer. E os cestos se multiplicaram pela graça. Jesus, ele já deu o exemplo: quando você dá graça, no pouco que eu te dou, eu multiplico. Seja grato. Quantas das vezes, irmão, nós estamos sendo ingratos? Ingratos pelo pouco. Esse homem diz: o que ele fez comigo, ninguém poderia fazer. Eu vou lá, eu vou agradecer. Mas os outros quis mostrar para quem não tinha poder de fazer nada. Aí eu vejo um homem chamado Pedro. Quem conhece ele? Você conhece um homem chamado Pedro? Em Lucas 22:31, em Lucas 22:31 vai dizer assim, ó. Lucas 22:31. Pedro é avisado. É isso? Pedro é avisado. Olha o que diz a palavra. E disse também o Senhor a Simão: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converter, o que ele falou? O que te acontece? O que ele falou? Confirmar o quê? Aos seus irmãos. Por que Jesus vai falar isso com Pedro, sendo que Pedro está andando com Jesus? Por quê? Você sabe por que Jesus estava falando isso com Pedro? Porque ele andava com Jesus, mas tinha um coração duro. Ele tinha um coração duro. Ele não tinha um coração convertido a Cristo. Ele não tinha. Ele simplesmente pegou uma religião e disse: eu ando com ele, pronto, acabou. É aqui, pronto, acabou. Aquele ali não pode chegar perto de mim, pronto, acabou. É assim. Ele era assim. Pedro era duro. E Jesus vai dizer: Satanás pediu para cirandar a tua vida, para tocar na tua vida, Pedro. Mas eu interroguei ao Pai, para que a sua fé não venha desfalecer. Porque se o diabo tocar em um de vocês, a sua fé cai.
E Jesus então vai dizer que pediu, rogou. E Jesus vai dizer o que para ele? Quando você se converter, porque ele não era convertido. Porque ele vai falar quando você se converter, é porque ele não era convertido. E quando nós vem para a igreja, que nós temos um coração duro, nós ainda não somos convertidos. Nós somos convencidos. E Pedro era convencido. Avisa para os seus irmãos. O que ele estava mandando avisar? Avisa para os seus irmãos o que eu vou fazer na tua vida, porque agora você ainda está com o coração endurecido, mas eu vou amolecer o seu coração para você compreender o que é o evangelho e o reino do céu. E você vai ver, não sei se você já estudou isso, você vai ver uma parte que quando Cristo ressuscita e os seus discípulos ficam na terra, Pedro vai fazer uma missão. Vai ou não vai? E você vê que tem um homem chamado Cornélio. E a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Cornélio. Quem que era Cornélio? Cornélio era gentil. E a Bíblia vai dizer que esse mesmo anjo que aparece para Cornélio dizendo, olha, as suas ofertas, as suas esmolas têm subido até o memorial de Deus, e Deus tem se agradado de você, mas manda chamar um homem chamado Pedro, para que venha na sua casa e ore na sua casa. E o que acontece? Não sei se você já leu isso. A Bíblia diz que aparece um porco enrolado num lenço branco e desce até Pedro e diz assim, mata e come. Era o anjo. Aí Pedro vai dizer, Senhor, na minha boca nunca colocarei coisas impuras. E Jesus vai dizer para ele o quê? Não fala isso daquilo que eu já purifiquei. Vai chegar 3 homens na tua porta. Você vai ter que ir na casa de um gentil que eu já visitei, para cumprir uma promessa que eu tenho lá. E Pedro ainda quis questionar. E Pedro vai na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce lá, todos são batizados com o Espírito Santo, e Cornélio desce as águas, a família toda desce as águas, e Deus faz essa graça. Mas Pedro ainda estava com o coração duro. A religião ainda não tinha saído do coração dele. Não tinha, porque eles tinham uma divisão entre judeu e entre gentil. E o que acontece? Um certo dia Paulo está pregando, você vai ver isso nas cartas. Paulo está pregando um certo dia e vê que Pedro, quando está fora do judeu, ele come com o gentil. Ele come e bebe com o gentil, quando ele está fora do judeu. Aí Paulo chega, Paulo, que é o menor de todos, vai apontar o dedo na cara de Pedro e vai dizer, Pedro, que negócio é esse? Quando você está com o judeu, você desfaz o gentil? Não, você não pode fazer isso. Jesus já concluiu a salvação para o gentil também. Por que você está desfazendo daquilo que Jesus já purificou? E ele é chamado a atenção. E muitas das vezes, irmão, nós vamos ser chamados a atenção na casa do Senhor acerca da misericórdia e da gratidão. Gratidão é favor infavorecido. É algo que Deus deu para nós que nós não merecíamos. A primeira coisa que Deus deu para nós que nós não merecíamos era a salvação. Nós não merecíamos. Ele nos deu pela sua infinita misericórdia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá? E veio, capítulo
capítulo 5, versículo 9. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes da onde? E tua carne tornará a ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi dizer: eis dizendo comigo, certamente ele sairia às portas, invocaria o nome do Senhor, e passarás as mãos sobre o lugar, e restaurará a lepra. Não são porventura Amana em parto rios de Damasco melhores do que todas essas águas? A Bíblia vai dizer que esse homem era leproso, esse homem era de autoridade, esse homem chamava Naamã, mas ele não queria se humilhar. E ele vai até a casa do profeta Eliseu, e ele vai pensar que Eliseu vai sair na porta e vai receber ele. Mas Eliseu não recebeu ele. Eliseu mandou um recado para ele: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Esse homem, como tinha muita autoridade, diz: tem tantos rios de Damasco tão bonitos, ele vai mandar eu mergulhar no rio onde passa toda a sujeira da cidade. Para receber o que é de Deus, nós temos que se humilhar. Esse homem não queria se humilhar. E quantas das vezes nós vemos para a casa de Deus, qualquer coisa que Deus manda nós fazer é humilhante para nós. Quantas das vezes nós queremos facilidade para servir a Deus? E Deus untou na boca do profeta, e ele se indignou, mas esse profeta tinha que sair aqui fora, ele tinha que me receber, ele tinha que pôr a mão em mim. Não, quem é ele? Eu sou alguém mais importante. Enquanto você pensar que você é alguém importante dentro da casa de Deus, você está sendo menor. Glória a Deus, aleluia. Você não está sendo ninguém. Mas quando você se coloca na qualidade de pessoas menores, você é o maior. Então o chefe que estava com ele, que também era sujeito às autoridades dele, vai olhar para ele e vai dizer: Naamã, o que é isso? Você manda nós fazer as coisas, nós fazemos para você? O que custa você ouvir a voz do profeta que foi enviado de Deus? Vai e faça o que ele está mandando. Muitas das vezes Deus vai mandar nós fazer coisas que o nosso coração não quer fazer, porque é difícil. Nós vamos achar que é muito difícil para nós, mas é as coisas difíceis que Deus quer que você faça que vai te dar vitória. São as coisas difíceis. Ah, mas o Senhor podia fazer uma coisa mais menor, um caminho mais melhor. Não, o Senhor quer isso de você. Ele quer que você mergulhe nas dificuldades das águas, porque enquanto você mergulha nas dificuldades das águas, as lepras que estão atrapalhando o trabalhar de Deus na sua vida vai sair naquelas águas. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que mesmo do seu coração duro, ele deu ouvido aos capitões que estavam com ele, e foi e mergulhou sem querer, porque as águas eram sujas, era muito suja, mas na 7ª vez ele saiu purificado por Jesus. É assim que Jesus quer fazer na minha vida e na sua. Temos que ser gratos ao Senhor. Temos que entregar nosso coração, a nossa purificação. E essa noite é uma noite de gratidão. Seja grato em tudo. E ser grato é sujeitar as autoridades que Deus colocou na tua vida. Sabia disso? Não adianta você vir para uma igreja e não ser grato às pessoas que Deus colocou na sua vida. Não adianta. Nós temos que ser submissa à lei e à palavra do Senhor.
Nós estamos usando de gratidão e recebendo. Paulo vai dizer: se você está numa igreja e você não concorda com aquela doutrina, saia. Porque se você está numa igreja que você não concorda com a doutrina de Deus, é melhor você sair, porque você está desagradando ao Senhor. Se você não está aceitando, faça tudo a grado de Deus. Eu vejo tanta dificuldade dentro da igreja, que eu falo assim: Senhor, eu peguei uma pista vindo da Bahia, um perigo tão perigoso, que eu vi a morte toda hora na minha frente. E eu dizia: quem está dirigindo esse carro é o Senhor. E se foi o Senhor que me levou naquele lugar, o Senhor vai deixar as marcas do Senhor. O Senhor vai deixar a marca da tua presença. Eu só vi no meu celular eu recebendo, irmã, o netinho que estava morrendo sexta-feira, o coração do menino parou. Eu disse: mulher, fica calma, porque o anjo já entrou lá, o anjo já deu a vida para aquela criança. A mãe mandou uma mensagem para mim chorando, que estava grata pelo que o Senhor fez na vida daquela criança. Nós fomos orar no lugar que a mulher estava aprisionada. O diabo entrou dentro de um gato para me atingir, irmão. O gato queria avançar em mim por causa do demônio da depressão que estava naquela mulher. Recebi a mensagem que a mulher está liberta, a mulher está andando, está indo no mercado, está fazendo a obra. São as marcas de Jesus. E eu não mido dificuldade. E outra coisa, eu não tenho medo de fazer. Eu não tenho. Porque eu trago dentro de mim uma gratidão muito grande pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor vai fazer, irmão. Uma certa vez eu estava no Piauí e eu estava com medo de passar fome, e eu tinha que vir embora para cá. A Sara era muito pequena, irmã. Se do ônibus ia sair 11 horas, eu não tinha um centavo para comprar uma marmita. Eu não tinha. Diante de Deus eu não tinha. Eu estava vendendo cama, eu estava vendendo guarda-roupa, eu estava vendendo geladeira para poder comer na estrada. Parou um carro na porta da minha casa, faltando umas 2 horas para mim pegar o ônibus para ir embora, para chegar para cá. Eu tinha ido lá fazer a obra. Essa mulher parou na porta da minha casa, aonde eu estava, desceu do carro e falou: a senhora pode conversar comigo 15 minutos? Eu disse: posso. Ela sentou na minha frente e disse: vaso covarde, tu está com medo de passar fome na estrada? O teu Deus que você serve mandou eu cancelar o meu voo, que estava lá em Teresina, porque eu não tenho medo, porque o Deus que anda comigo é o Deus da providência. Mandou eu pegar todo o dinheiro da minha bolsa, entregar nas tuas mãos, vai fazer essa viagem, porque o Senhor é o Deus que cuida de você. Irmão, Deus cuida de nós no mínimo detalhe. Nós temos medo do cuidado. Você tem que aprender a andar pelo cuidado de Deus. Quando você anda pelo cuidado de Deus, o Senhor cuida de você. O Senhor está cuidando de você. O tempo de escassez que você está passando é um aprendizado para as coisas grandes que Ele vai te entregar. O Senhor primeiro Ele vai te preparar para ver aonde está o seu coração. Você sabia disso? O Senhor está. Sabe por que o povo de Israel foi para o deserto? Porque Deus queria ver aonde está o coração deles. Quando nós passamos por deserto, Ele está provando o teu coração. Ele está vendo até onde você pode servir. Aí depois Ele vem. Eu já vi gente, diante do Espírito Santo, ser pobre de dia, ser pobre de noite, deitar de noite pobre e acordar rica. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho uma prima que ganhou 1 milhão semana retrasada. Toda vez que eu chegava na casa da minha prima, se ela não tivesse
tivesse mistura, ela pegava os trocadinhos da bolsa dela e ia comprar. Delzinha, vai vir um pregador, você pode aceitar? É ou não é? Pode mandar para minha casa que eu já arrumei o quartinho para ele poder dormir. Pode fazer, pode mandar. O que tiver na mesa nós vamos comer. Ela era uma mulher de receber só profeta na casa dela. Ela dava a cama dela para nós deitar. Eu liguei para o Moisés para falar, ele falou: Maria Lúcia, ela merece. O que essa mulher já fez para homem de Deus não tem explicação. Irmã, Deus vê tudo, irmã, que a gente faz. Ele vê tudo, irmã, e no tempo certo Ele te abençoa. No tempo certo Ele te enriquece. O que você faz, irmã, Deus vai te retribuir 2 vezes mais. No tempo certo, a colheita de Deus será grande nas tuas mãos. Grande. A gratidão a Deus, irmão, leva nós a lugares altos. E quem quer chegar a lugares altos? Agradeça. Agradeça pelo pouco. Agradeça, irmão. Seja grato. Abrace essa gratidão de Deus. Não questione. Eu questionava tanto. Questionava ou não questionava? Eu questionava. Teve dia que eu chorava. Teve dia que eu chorava. E alguém chegava e me dizia: Deus está cuidando de você. Senhor, não tem comida hoje. Senhor, mandava alguém lá na porta dizer assim: olha, eu vim aqui trazer porque Deus mandou. Glória a Deus. Eu estava para ter a minha filha grávida, fazendo as campanhas na sexta-feira. As irmãs tinham medo de eu ter filho no meio do salão da igreja. Eu não tinha uma peça de roupa para ter meu filho. E a irmã Suzana de Sertãozinho olhou para mim e disse: Deus manda te dizer que como você trabalha na obra dele, ele já está enviando providência. Vai preparar tudo. Vai preparar carrinho, vai preparar roupa, vai preparar tudo. Eu disse: meu Deus, Elisalda, semana que vem eu vou ter neném, não tem nada. Chega um caminhão na porta da minha casa. É aqui que mora a Maria Lúcia. Felisberto, eu disse: é eu mesmo. Tenho uma encomenda para a senhora. Mas dentro de um caminhão. Quando abriu aquele caminhão, era carrinho de bebê, da cor rosa, caixas de roupa, uma roupa mais linda do que a outra. Alguém mandou te entregar. Quem é o nome? Não sei. Esse é o Deus que se encarrega em cuidar de você. Senhor, eu estou desempregado, eu queria fazer isso. Não se preocupa. O desempregado está sendo sustentado por Deus aqui nesta noite. Ele está te sustentando e Ele manda te dizer: enquanto você confiar no céu, você será sustentado pelo céu. Esse tempo que você está passando, ele vai passar. Vai chegar o tempo de você sentar naquela mesa que você quer comprar. Aleluia, vai chegar. Aquela mesa já tem uma garrafa de café, já tem algo para ser glorificado diante de Deus. Deus está dizendo: é tempo de agradecer. É tempo. Era um tempo que eu comia só como chama? Peixe, porque você pescava de caixa e pomba. E um tempo de comer machixe toda hora. Tempo de comer machixe. A minha casa, irmão, era a maior casa de mulheres de oração. É mentira? Eu tinha cadeira para sentar, brócolis. A minha mesa era de máquina de costura que a mulher ia jogar fora. Eu peguei aquela máquina e coloquei ali. O meu armário era um caixote que estava na parede. E a irmã Maria, antes de ir para a Bahia, deu o armarinho dela para mim pôr.
Só que dentro da minha casa também não tinha força. Quando não tinha vela branca, eu comprava vela preta, vela vermelha para pôr lá dentro. Mas toda madrugada Deus falava comigo. Está chegando o dia, minha serva, de eu te exaltar. Nunca reclamei porque estava morando numa casa feia, porque estava morando numa casa caindo nos pedaços. Não. Eu dava glória a Deus. Só que tinha 30 mulheres dentro da minha casa, toda hora. Campanha. O Elisaldo chegava, tinha que tirar as bicicletas do meio do caminho para poder entrar. De tantas mulheres que ia lá buscar Deus. Tinha gente que vinha atravessar essa mata de sertãozinho para ir buscar a resposta lá em casa de Deus. Era assim. E Deus um dia usou um vaso. A irmã Cida estava nesse culto de sexta-feira. Eis que eu vou te dar uma casa. Dentro da sua casa você vai ter um quarto, um banheiro. Eu vou te dar. E hoje eu estou dentro dessa casa. Andava de bicicleta, a corrente caía. Andava atrás de pessoas para orar. E um dia passei e disse: eu nunca vou tirar uma carta, que eu sou analfabeto. Eu entrei dentro da igreja, o irmão Edinho disse: aqui tem uma irmã que você falou isso e isso, mas Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma carta e ainda vai te dar um carro. Nunca deixei de fazer a obra de Deus por nada, a não ser que não pudesse levantar. Um dia eu cheguei da irmã Felícia, que já partiu para Cristo. Disse: irmã Felícia, a Sara está com uma diarreia e eu tenho que ir para Sertãozinho pregar. Vai pregar, porque quando você chegar, sua filha está curada. Fui para Sertãozinho pregar. Quando eu cheguei, a menina estava curada. Hoje em dia o povo não vem mais para a igreja quando os filhos estão doentes. Não vem mais para a igreja. Tem medo. Eles têm medo do diabo, mas não temem mais a Deus. O povo vinha doente e saía curado. É verdade, saía curado. O Senhor que nós serve é Deus grande. Uma certa irmã disse: eu não vou poder ir para a igreja, irmã Cida, por causa da minha menina, por causa do meu filho. E o meu filho, um dia Deus deu um vaso dentro da igreja. Se o impedimento é seu filho, vou tirar. Se o impedimento é o seu filho, eu vou tirar. Deus falou para ela: vou recolher, porque eu que te dei, eu vou te tirar. Se é ele o impedimento, eu vou levar. É um perigo. Quem idolatra muita criança, Deus leva. Deus leva, porque a Bíblia está dizendo: não amarás mais ninguém acima de mim. Se você amar o teu filho mais do que a obra de Deus, ele tira. Eu estou te falando, irmão. Eu nunca, irmão. Meu filho estava dentro da cadeia preso. E eu pregando a palavra e meu esposo: vou pregar, Jesus, eu vou pregar. E deixa Jesus fazer a obra. O que foi? Está preso. Cheguei lá na delegacia: o que foi, doutor? Surpreendeu ele por quê? Não, eu guardei ele aqui para ele não fazer besteira lá fora. Glória a Deus. A senhora pode levar ele embora? Certo dia eu chego na porta da igreja para pregar: não vou pregar. A luta está tão grande. A irmã falou: você vai pregar, porque hoje é o dia que Deus mais vai te usar. O dia da luta é o dia que Deus mais quer te abençoar. Então não deixa de fazer a obra por causa de qualquer lutinha, por causa de qualquer coisa. Não deixa, traga. Senhor, eu vou levar. Antigamente nós andávamos de pé para ir para a igreja. Hoje tem carro, hoje tem bicicleta. Naquele tempo nem bicicleta nós tinha que ir de pé glorificar a Deus. Pegava os filhos, capotava eles, levava eles com gripe, com febre, levava na igreja e dizia: presbítero, ora para ele que ele está doente. Orava e a criança era curada. É assim que Deus quer, gratidão. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amém, igreja? Não me disposto, não reclamo do que o Senhor colocou na tua vida para você fazer. Faça, sem reclamar, amém? Quantos entenderam essa palavra da glória a Deus?
Já vou passar para o servo de Deus, porque ele vai dar a Santa Ceia. Irmão, quem conhece o ministério pentecostal ceifeiro do Senhor? Nós somos uma igreja de revelação, profecia e palavra. Não se converte quem não quer. Agora quem quer se converte. Eu quero já aproveitar esse culto de Santa Ceia e já avisar que a igreja pentecostal ceifeiro do Senhor, ela tem doutrina. Doutrina de veste, de roupa e de caráter. Porque não adianta eu ser crente na igreja e ser desviado lá fora. Tá bom? Crente que está andando de short na rua vai ficar sem Santa Ceia. A igreja tem uma doutrina.